sejam bem-vindos ao canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E o tema que eu trouxe para o vídeo de hoje é Era Vargas, que eu vou dividir em 2 vídeos. E esse primeiro vídeo eu vou falar sobre os antecedentes da Era Vargas, como Vargas chega ao poder e sobre os 3 golpes que ele dá no governo. Aí no segundo vídeo eu vou falar sobre as políticas que ele fez durante seu governo, o Vargas na Segunda Guerra Mundial e o fim do seu governo. Então vamos lá. A história do Brasil República começa com o fim do Império, quando os militares dão um golpe no imperador Dom Pedro II, eles depõem o imperador, e o Brasil começa a ser uma república. E o nosso primeiro presidente é um marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo também é. Só que aí, um tempo depois, começa a República Oligárquica, que são famílias, são grupos muito ricos e muito influentes de determinados estados do país, que assumem o poder do país para eles mesmos em benefício próprio. Então, antes do Vargas tomar o poder, o regime que o Brasil estava seguindo era das repúblicas oligárquicas da política do café com leite, de Minas Gerais e São Paulo, que dividiam o poder entre si de 4 em 4 anos. E esses 2 períodos, a República da Espada e a República Oligárquica, representam na nossa história, da história do Brasil, a República Velha. Então vamos começar. O Vargas ele tomou o poder do Brasil através da Revolução de 30. E o que foi a Revolução de 30? É que nos anos 1930, o presidente no momento era o Washington Luiz da oligarquia paulista. E estava chegando o fim do seu mandato e, como as oligarquias faziam já, no fim do mandato o presidente regente devia indicar uma pessoa da outra oligarquia. Só que o Washington Luiz ele não queria fazer isso, ele queria indicar mais um paulista chamado Júlio Prestes para o cargo de presidente, o que deixa a oligarquia de Minas Gerais muito insatisfeita com essa decisão do Washington Luiz, fazendo eles romperem a política de café com leite, e aí Minas Gerais vai procurar apoio das oligarquias dissidentes, que eram a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E com isso eles formam uma aliança liberal, e o indicado dessa aliança para concorrer como presidente nas eleições de 30 é o Getúlio Vargas, que é do Rio Grande do Sul. E além desse problema do Washington Luiz estar rompendo com a política do café com leite, outros problemas no país também acarretaram para que essa Revolução de 30 acontecesse, porque a condição de trabalho, a manutenção da qualidade de vida das pessoas estava muito ruim, a inflação estava enorme e as indústrias estavam muito insatisfeitas com as políticas econômicas das oligarquias, porque elas só faziam investimentos excessivos na agricultura e a indústria era deixada de lado. Então, diante de todos esses fatos, do Washington Luiz rompendo, dessas insatisfações da sociedade, o Getúlio ele é indicado e ele concorre a presidente, só que na eleição o Júlio Prestes ganha a eleição, mesmo ela sendo fraudulenta, porque o voto era aberto, você tinha que falar para todo mundo quem você ia votar na hora de votar, então isso causava muitas fraudes, porque o seu voto podia ser comprado, você podia ser ameaçado, colocavam gente morta para votar, porque não existia uma justiça eleitoral também para investigar essas fraudes, então eles faziam o que queriam e faziam várias fraudes também. E nas eleições, quando o Getúlio Vargas estava disputando ainda, antes de ter o resultado do Júlio Prestes como vencedor, o Getúlio Vargas ele fez várias propostas importantes e progressistas para a sociedade brasileira, como o voto secreto, que seriam as novas leis eleitorais, que antes não existia isso, um incentivo à indústria nacional, soluções para algumas das reivindicações dos operários, que seriam as novas leis trabalhistas, anistia irrestrita aos tenentes e maior autonomia dos estados. E mesmo assim, com essas propostas progressistas que nunca existiram antes no Brasil, o Getúlio Vargas ele perde por causa das fraudes. O Júlio Prestes tinha mais
mais aliados dentro da política do que o Getúlio Vargas. Só que por causa da morte do João Pessoa, o Getúlio e seus apoiadores decidem tomar o poder. E antes mesmo do Getúlio chegar na capital do país, que era Rio de Janeiro, os militares locais se juntam e depõem o Washington Luiz e o Júlio Prestes e entregam o poder para o Vargas, com medo de criar uma guerra civil dentro do país. Então, Washington Luiz e Júlio Prestes são exilados e o Getúlio Vargas é o novo líder do país no governo provisório. E mesmo com o golpe da Revolução, que é um golpe, né, porque o Getúlio Vargas ele não ganhou por meio do voto, ele foi colocado lá à força, ele pegou o poder do Brasil à força, então isso é um golpe. A Revolução de 30, ela não significou a chegada do povo ao poder no Brasil. Mesmo que tenha mudado a elite que dirige o país agora, não foi feita nenhuma mudança radical nas estruturas do país, nas estruturas sociais. O povo ainda estava submetido às elites do país. E assim tem início a Era Vargas. O Getúlio fica no poder do país 15 anos consecutivos e pode-se dividir esses anos de governo em 3 fases, que é de 1930 até 1934, ele é o chefe do governo provisório. E de 1934 até 37, ele é um presidente eleito por voto indireto, que é o governo constitucional. E de 37 até 45, ele é o ditador do Estado Novo. Então essas são as 3 fases do governo do Getúlio Vargas, esses 15 anos. Então a gente começa pelo governo provisório, que no início do governo provisório, os apoiadores do Vargas estavam esperando que seria um momento breve que o Getúlio Vargas ia organizar uma constituição para que novas eleições pudessem ser feitas. Só que isso era muito diferente do plano do Vargas, porque o plano do Vargas para o Brasil era obter todo o poder possível nas suas próprias mãos, centralizar todo o poder do Brasil para ele mesmo, e essa postura, ela desagradava alguns dos seus apoiadores, mas era apoiada pelos cientistas, que foi também quem apoiou o golpe da Revolução de 30. O Vargas, ele queria primeiro reformar o modelo político no Brasil, porque ele temia que se houvessem novas eleições tão rápido, as oligarquias tomariam novamente o poder do Brasil. E como medida centralizadora, o Vargas dissolveu o Congresso Nacional e as assembleias legislativas, estaduais e municipais, e ele substituiu os governadores dos estados e nomeou interventores de sua própria confiança. E a maioria era militar, porque era quem mais apoiava ele ali nos primeiros anos do seu governo. O Vargas e seus apoiadores estavam cada vez mais conseguindo centralizar o poder no Brasil. Isso estava desagradando muito as oligarquias, porque cada vez mais também elas estavam sendo excluídas do cenário político. Porque sem a previsão de novas eleições e a criação dos concursos públicos, cada vez mais a sua influência dentro da política, a influência das oligarquias estão sumindo, porque sem novas eleições não dá para concorrer o cargo de presidente, e com os concursos públicos só quem realmente estuda, quem realmente merece, entra para o governo, não como era antigamente, que era por influência, o nepotismo, que é quem fosse de confiança de quem foi eleito, que trabalhava no governo, sem precisar de passar por processo seletivo, prova, nada disso. E o estado de São Paulo estava ficando muito desagradado com as medidas que o Vargas estava tomando, porque estava excluindo São Paulo do cenário político também, só que São Paulo se considerava a maior economia do Brasil, falava que carregava o Brasil nas costas e que era uma injustiça eles não participarem da política do Brasil. Outro fato também que acentuou a insatisfação de São Paulo com Vargas foi a queima de sacas de café, porque nesses anos também ocorreu a crise de 29, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, isso influenciou no Brasil e influenciou no preço do café, que era o principal produto de exportação que o Brasil tinha na época, era a principal riqueza do Brasil, e os Estados Unidos era também o principal consumidor. Então, o governo do Vargas compra as sacas de café, muitas sacas, foram muitas mesmo, e queima, taca fogo. Como se elas nunca tivessem existido. Ele faz isso tudo para que o café não perca mais ainda o seu valor na exportação.
E como é o governo que está fazendo isso e não os próprios fazendeiros, porque esse tipo de política já existia, mesmo em outros países, mas era aqui no Brasil os próprios fazendeiros que faziam isso. Dessa vez não, foi o Vargas que queimou os cafés. E em 1932, mesmo as oligarquias mineiras e gaúchas estavam começando a ficar insatisfeitas com Vargas por causa da sua centralização do poder, já que foram elas que ajudaram ele a chegar lá. E estavam começando a planejar um golpe no Vargas junto com os militares. E aí a gente entra na Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução marca o ápice das tensões entre o governo federal e o estado de São Paulo, que estava exigindo uma nova Constituição e um novo interventor paulista e civil para o estado. Porque até o momento, depois da Revolução de 30, o Vargas ele estava dirigindo o Brasil sem leis, ele não tinha uma Constituição para seguir, ele fazia o que ele queria e ele estava centralizando todo o poder para ele. E todos esses fatos resultaram em uma revolta de caráter separatista e se transformou em uma guerra civil que se estendeu por 3 meses. Acaba que 3 estudantes paulistas são mortos por tropas federais. Isso causa uma mobilização da população paulista contra o governo para derrubar o Getúlio Vargas do poder. Inicialmente, São Paulo tinha o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, quando elas partem para tentar depor o presidente. Mas o Getúlio ele consegue neutralizar Minas Gerais e o Rio Grande do Sul e São Paulo fica sozinho. E acaba sendo derrotada porque a superioridade de recursos e de militares do governo era muito maior do que a de São Paulo. Então eles acabam derrotados, São Paulo acaba sendo reprimida, as pessoas envolvidas foram punidas, mas mesmo assim o Getúlio Vargas ele aprova a reivindicação dos são paulistas, porque ele não queria problema com os paulistas, porque o café deles influenciava muito na economia do país, então o Vargas resolveu que ia ceder um pouco, né, para acalmar o Estado. E assim a gente tem a Constituição de 1934. O governo provisório teve fim com essa Constituição quando Vargas foi eleito em 1934. Na teoria, a nova Constituição diminuía o poder do Executivo e estipulava um mandato de 4 anos sem possibilidade de reeleição. Outras medidas da Constituição foram Brasil como uma república federativa, o que na prática era uma mentira, porque o Vargas, mesmo assim, com a nova Constituição, continuou centralizando todo o poder nas mãos dele. Separação entre os 2 poderes, realização de eleições diretas, onde o povo agora poderia votar, voto secreto feminino e a justiça e a criação da justiça eleitoral, que antes não existia, essa coisa de voto secreto, também voto mulher não podia votar, e a justiça eleitoral não existia. Na Constituição também tinha as novas leis trabalhistas, que era o salário mínimo, a regulamentação do trabalho feminino e do trabalho infantil, férias remuneradas e descanso semanal. Antes também, nada disso existia, não existiam leis que protegessem os trabalhadores, greves eram caso de polícia, a revolta dos trabalhadores era um caso de polícia, os trabalhadores apanhavam se eles quisessem reivindicar o direito deles, melhores condições de trabalho. Então, essas novas leis, que são bastante progressistas, nunca existiram antes dessa Constituição de 34. São essas novas políticas que nunca existiram antes no Brasil que fazem que fazem a população brasileira tomar uma espécie de afeto pelo Vargas, porque ele foi o primeiro presidente que pensou em proteger os trabalhadores. Porque antes disso não existiam leis, as crianças trabalhavam nas fábricas, as mulheres trabalhavam, sofriam agressões, violência, recebiam muito menos do que os homens. Então essa nova legislação trabalhista é o que contribui muito também para a legitimação do poder do Vargas no Brasil entre a população. A Constituição também instituía o ensino primário gratuito, que também não existia no Brasil antes. Ensino só estudava quem era rico, quem podia pagar um professor, quem podia pagar para estudar fora, não existia com essa coisa de escola pública. Então o Vargas, ele que institui as escolas públicas, ele também fala que é obrigatório, além de ser gratuito. Então essas coisas fazem a população tomar carinho pelo Vargas. E aí é o que acontece, o golpe que o Vargas dá,
Ele aprova a Constituição, ele aprova um interventor paulista e civil para o estado de São Paulo, só que na Constituição ele abre uma exceção, que a primeira eleição com a Constituição aprovada seria por voto indireto. E ele acaba ganhando, óbvio, claro, nem precisa explicar por quê. Ele acaba ganhando e vira o novo presidente do Brasil. E essa era a primeira vez que o Vargas ganhava por meio do voto o cargo de presidente do Brasil, porque na Revolução de 30 foi por meio de um golpe, não por meio do voto. E assim começa o governo constitucional, que vai de 34 até 37. E essa fase do governo do Vargas, ela é marcada por uma posição muito forte de ideias que estavam ocorrendo no mundo e que acaba chegando no Brasil também. E o Vargas, como um garoto esperto que ele era, né? Ele acaba se aproveitando dessas ideias o máximo que ele pode. Uma hora ele tá de um lado, outra hora ele tá de outro, ele sempre tá no que mais favorece ele no momento. E no Brasil existia a oposição entre o integralismo brasileiro e o aliancismo, que ambos eram partidos radicais. Então vamos começar pela Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, que é um partido de extrema-direita. Foi fundado em 1932 pelo jornalista Plínio Salgado e tinha um nacionalismo extremo e orientações fascistas. Eles eram anticomunistas, anticapitalistas, antiliberais, antissocialistas e alguns dos membros eram extremamente antissemitas. Tanto que eles até escreviam livros falando como os judeus estavam planejando acabar com o Brasil. E eles acreditavam que apenas um Estado forte, com todo o poder centralizado na mão de um único líder, seria capaz de unir o Brasil. Exatamente o que Getúlio Vargas queria. E eles tinham o lema do partido como Deus, Pátria e Família. E eram caracterizados pela letra sigma do alfabeto grego, que no nosso alfabeto corresponde a letra S, e na matemática corresponde a soma. Eles também usavam camisas verdes, todos usavam isso para se caracterizar. E a saudação deles era similar nazista, eles colocavam um punho para cima e gritavam Anauê, que traduzindo para o tupi é "você é meu irmão". O partido AIB chega a ter de 100 mil a 200 mil integrantes e eram compostos por funcionários públicos, membros da igreja, empresários, militares, e tinha apoio de alguns setores da classe média. E oposto à Ação Integralista Brasileira existia a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que tinha Luiz Carlos Prestes, que não tem nada a ver com o presidente ganhando Vargas por meio do voto, no começo da história, que eu estou contando. E o Luiz Carlos Prestes era o principal líder da ANL, era antifascista e criticava abertamente o fascismo e o imperialismo, principalmente o estadunidense. Ele defendia abertamente a reforma agrária em terras improdutivas, o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras e um maior atendimento às exigências dos trabalhadores. Eles queriam uma formação de governo mais popular e tinham medo de uma nova guerra, porque a Primeira Guerra Mundial já tinha acontecido e eles estavam no período entre guerras ali, onde a Segunda Guerra ia começar. A ANL cresceu rapidamente no Brasil e reuniu vários setores da sociedade, como a classe média, militares e estudantes, além da esquerda brasileira. E aí acontece, no governo Vargas, a intentona comunista, onde pelo próprio nome a gente já percebe que intentona significa uma coisa que não deu certo, então esse atentado comunista ele não deu certo, porque era basicamente o Júlio Prestes, ele começa a mobilizar a população do país fazendo propaganda contra o governo, e ele defendia que o governo fosse derrubado e fosse dirigido sob a liderança da ANL, e ele incentivava a população a derrubar o governo. E o Vargas, ele já estava ciente desse movimento antes mesmo dele acontecer, porque as inteligências britânicas avisaram ele. Só que o Vargas, como o garoto esperto que ele faz total proveito dessa tentativa, dessa intentona comunista.
Mesmo ele sabendo, ele não faz nada, espera o Júlio Prestes atacar primeiro. E quando o Júlio Prestes faz isso, ele declara a ANL ilegal e faz proveito dessa intentona para declarar o estado de sítio, que o estado de sítio o governo passa a controlar o legislativo e o judiciário, além das liberdades individuais das pessoas. Primeiramente, isso devia ter durado só 30 dias, mas depois passou para 90 e depois para 2 anos. Os anos seguintes foram de constante medo comunista e foi isso que permitiu que Vargas conseguisse permanecer no poder por mais tempo. Tanto que 2 anos após o levante, o Brasil ainda estava em estado de sítio, o que garantia poderes absurdos ao Vargas e também para que as forças armadas se reunissem em torno de um golpe preparado pelo Vargas, porque já estava chegando o fim do governo constitucionalista de 1937, onde, teoricamente, o Vargas teria que sair do poder. Ele não poderia se reeleger novamente, só que ele não estava querendo, isso não estava nos planos dele. Ele queria porque queria ser presidente de novo, ele queria muito. Então ele começa a formular um golpe junto com os militares e seus apoiadores, com essa desculpa da ameaça comunista, do medo comunista que estava rondando o Brasil. Então, antes de ele efetivar o golpe que ele queria dar no governo, ele precisava antes convencer a população a mantê-lo no poder. Para isso, ele cria a ameaça de um plano comunista. Que esse plano foi tirado do Jornal dos Integralistas, que era repleto de notícias fantasiosas e mentira contra os opositores dos integralistas. Então ele cria um plano comunista liderado por um homem chamado Cohen. Essa notícia desse plano, para ele poder concretar o golpe dele, foi dada na rádio, que era o principal meio de comunicação entre o governo e a população, se chamava Hora do Brasil. O Vargas, ele subsidiou também a compra dos rádios para que a mensagem dele chegasse para todo o Brasil. E o falso plano Cohen foi associado a um judeu comunista, dizia que ele estava planejando massacres, incêndios e atentado contra as mulheres, que na verdade era tudo invenção, era só mais uma forma de colocar medo na população para controlar o que as pessoas pensavam a favor do governo, a favor do Vargas. E aí começa o Estado Novo, que é a ditadura do Vargas, que em 1937, um ano antes das eleições que deveriam acontecer, mas não aconteceram, o Getúlio Vargas ortogou a nova Constituição brasileira, que ficou conhecida como polaca, pois teve referência na Constituição autoritária da Polônia, de 1935, além de influência de regimes totalitários europeus. E foi essa nova Constituição que transformou o Brasil no que o Vargas chamou de Estado Novo, porque foi o Vargas que deu esse nome. E essa nova Constituição que o Vargas impôs pro Brasil, para todo mundo, ninguém aprovou nada, ninguém votou nada, ninguém falou nada, ele só fez e pronto, é isso aqui, vocês vão ter que aceitar, que não aceitar vai pra prisão, vai ser morto. E essa nova Constituição concedia ao presidente o direito de impor leis ao país, então, além do executivo, ele também tinha poderes legislativos e judiciário. Ele podia nomear interventores ao Estado e fechou as assembleias e câmaras municipais. Ele podia ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas, quando ele quisesse, se ele quisesse. Essa nova Constituição também extinguiu partidos políticos, então, não, ninguém mais vai ter participação. Não, só ele. Só ele pode. Não tinha ninguém pra parar esse cara, velho. Ninguém conseguia parar, na verdade, porque o cara era tão esperto. Ele, sei lá, as pessoas não conseguiam parar ele. A Constituição também suspendeu as eleições e os sindicatos passavam a ser controlados pelo governo. E o governo Vargas, ele passa a fazer uso de muita propaganda para se promover entre a população brasileira. O próprio nome Estado Novo foi para contrastar com a República Velha de maneira pejorativa. Então, tudo que vem do Estado Novo, é bom, é pro bem do Brasil, e o que veio antes era ruim, então chamado de República Velha. E o objetivo do golpe era a formação de um Estado forte que fosse capaz de promover a modernização no país, mas sem mudar as estruturas sociais e do poder vigente. O Vargas, ele passa o seu regime buscando maneiras e articulações políticas que dessem a ele o tempo todo, sempre,
todo o poder. Aqui nesse golpe, nesse Estado Novo, a gente vê as influências do positivismo no governo do Vargas. Para quem não lembra, o positivismo é uma ideia do Auguste Comte, o primeiro sociólogo que a gente tem na história registrado. Então ele tinha essas inclinações políticas, que é o que está na nossa bandeira, é ordem e progresso. Então, pra gente progredir, deve existir uma ordem, e essa ordem nunca deve ser quebrada. Eu tive um problema com o final do vídeo que eu acabei perdendo quando eu tava editando. Eu também percebi que eu fiz uma confusão com os nomes quando eu tava falando sobre a intentona comunista. Eu falei que foi o Júlio Prestes que arquitetou o plano, mas na verdade foi o Luiz Carlos Prestes, que esse Prestes confunde muito. Eu também esqueci de falar de uma curiosidade, que o Luiz Carlos Prestes, ele foi casado com a Olga, que era uma alemã. Ela era judia e ela era uma infiltrada do Partido Comunista aqui no Brasil. Então, quando a intentona comunista ela dá errado, o Luiz Carlos Prestes é preso e a Olga é deportada de volta para a Alemanha. Daí, quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e como ela era judia, ela foi para um campo de concentração e ela estava grávida do Luiz Carlos Prestes. E mesmo com um cidadão brasileiro na barriga, autorizaram a deportação dela e acaba que a criança nasce, mas a Olga morre no campo de concentração. E a mãe do Luiz Carlos Prestes, ela consegue resgatar a criança depois de uma grande comoção internacional que ela fez. E pro final do vídeo, a parte que eu perdi, eu ia falar do golpe integralista que ocorreu com o Estado Novo do Vargas, onde na Constituição que ele otorgou, ele falou que todos os partidos políticos estariam extintos. E o golpe integralista ele acontece por causa disso, porque a A e B que pensou que ela seria um partido único no Brasil, junto com o Getúlio Vargas, só que Getúlio Vargas também não queria isso, e eles planejam dar um golpe no Vargas, planejando matá-lo mesmo. Eles atacam o principal palácio que ele ficava, no Rio de Janeiro, e até o presidente e a filha dele pegam em armas para atirar contra os integralistas, só que eles saem derrotados desse golpe e não conseguem matar o Getúlio, óbvio. E alguns morrem, outros são presos, e isso que acontece acentua muito a perseguição a qualquer tipo de opositor dentro do governo do Vargas. Então, esse foi basicamente como foi o governo do Vargas durante os 15 anos. No próximo vídeo eu já falei que eu vou falar com mais detalhes sobre as políticas, a economia e o Vargas na Segunda Guerra Mundial. E eu te espero no segundo vídeo. Tchau!